Olá a todos. Ao sair da maternidade, os leitões vão ser então encaminhados à creche e depois para a fase de crescimento e terminação. A fase de creche ele vai da desmama até aproximadamente 60 dias de vida, quando os animais vão estar pesando ali entre 24 e 25 kg. O ideal é que a gente coloque esses leitões em creches suspensas. Se for em baia de piso, é interessante que seja colocada uma cama para evitar o contato desses animais com umidade e com fezes, além de que ajuda a manter o calor, a temperatura, já que nessa fase eles ainda podem sofrer algum estresse térmico por frio. Então ele vai chegar na creche com aproximadamente 7 quilos, isso vai depender da idade que você desmama, e vai sair com aproximadamente 24 quilos. Nessa fase é muito comum a ocorrência de diarreias, e essas diarreias podem causar prejuízos econômicos por conta do custo do gasto com antibiótico, com coccidiostático, vai piorar a conversão, ele vai comer mais ou vai diminuir o apetite e vai transformar menos essa ração em carne. Pode ocorrer mortalidade e ainda tem a mão de obra para ficar limpando a diarreia, para ficar aplicando medicamento, para ficar dando maior atenção para esses leitões. Tudo isso pode diminuir a rentabilidade da produção. Então é comum essa ocorrência, inclusive ela tem um nome, chama síndrome da diarreia após o desmame, que é causado por um choque fisiológico ou estresse. Alguns fatores que predispõem a essa ocorrência são sistema de produção contínuo, onde eu não dou descanso para as instalações, não realizo vazio sanitário, não deixo essa instalação por um período sem animais para que possa dessecar os micro-organismos que possam estar presentes. Alta lotação, acima de 3,5 leitões por metro quadrado, ou mais que 20 leitões por baia. Lembrando que é interessante a gente não misturar muitos leitões de muitas ninhadas diferentes. Comedor insuficiente, levando a brigas e disputas para acessar a ração. Alta umidade relativa do ar, acima de 82%. Volume de ar baixo por leitão, menor do que 1,4 metro cúbico. Bebedouros inadequados, que facilita a contaminação com fezes. Fornecimento de água não potável. Ocorrência de leitões com artrites e onfalites no desmame, e isso aqui a gente viu que pode ter a maior predisposição por não cura do umbigo. Desmame muito precoce, quando você traz esse leitão muito jovem para a creche. Ração inadequada para a idade e temperatura fora da zona do conforto. Então você deve formar lotes uniformes na saída da maternidade, de preferência de 12 por gaiola ou até 20 por gaiola. Como está chegando essas linhagens de fêmeas hiperprolíficas, você pode até calcular essas baias de creche para 24 leitões, mas você vai misturar apenas duas leitegadas diferentes. Mais do que duas leitegadas, 3, 4, o risco para a ocorrência de doenças é muito maior, porque são diferentes estados sanitários que eu tenho de cada porca. E aí eu tenho maior chance de problemas, não só de diarreia, como de outros problemas também. Fornecer a ração adequada para a idade, em torno de 21% de proteína bruta e 3.400 kcal de energia digestível. Respeitar a lotação de 0,35 metros quadrados por quilograma de peso vivo. De acordo com a região, você pode deixar até um espaço maior se for muito quente. Se for mais frio, você pode colocar um número maior de leitões por metro quadrado. E aí vem a grande questão. Os produtores comumente utilizam os antimicrobianos, antibióticos, para evitar essa síndrome da diarreia pós-desmame. Só que nós temos observado que não só a comunidade que tem o poder legal de controle do uso desses antibióticos, mas também a comunidade, o público consumidor, ele vem buscando produtos livres de antibiótico, livres de transgenia, livres de resíduos que possam ter na carne, como outros resíduos comumente controlados são os dos vermífugos. Então, o público consumidor está procurando esse produto livre disso aqui.
Além do que o uso constante dos antimicrobianos, dos antibióticos, eles pode causar resistência. Então, essas bactérias vão sendo selecionadas, principalmente pelo uso contínuo ou pelo uso inadequado do antibiótico. Mas, sem dúvida, há uma melhora no desempenho dos leitões quando é utilizado em subdosagens ao longo de toda a fase o uso desses antimicrobianos, e comumente são encontrados nas rações nessa fase. Só que a União Europeia, por exemplo, já proibiu qualquer uso de antimicrobiano na ração como promotor de crescimento, para melhora de desempenho. E mesmo que ainda não tenha uma normatização brasileira para proibição de todo e qualquer uso de antimicrobiano, há uma pressão social para essa redução desse uso. Então, desde a década de 70, que já está sendo restrito isso, a Suíça proibiu qualquer antibiótico na alimentação, e desde 2006, então, toda a União Europeia proibiu o uso de antibióticos como promotor de crescimento. Aqui no Brasil, nós temos restrições a alguns antibióticos como promotores de crescimento, podendo ser utilizados apenas para tratamento, mas ainda é possível utilizar alguns outros como promotor de crescimento aqui no Brasil. Então, nós temos que buscar, por conta dessa pressão social, alternativas ao uso dos antibióticos. Uma dessas alternativas é o uso de extratos vegetais. Então, aqui está um trabalho mostrando que é possível a gente ter desempenho similar quando a gente faz o uso de antimicrobianos com o uso dos extratos vegetais, tirando o antibiótico. Então, aqui está o controle sem qualquer antimicrobiano. Aqui nós temos o desempenho dos suínos que tomaram antibiótico como promotor de crescimento na ração. Vocês observam que esse desempenho aqui é maior do que o controle. E quando ele fez o uso de alguns extratos vegetais, eles tiveram um retorno superior ao controle e quase igual ao uso do antimicrobiano. Além do uso desses extratos vegetais, existem outras alternativas, como os prebióticos, os probióticos e os ácidos orgânicos, que podem ser utilizados para evitar esse problema, além, claro, das medidas de higiene e biosseguridade que devem ser implantadas na granja. É um erro muito comum dos produtores achar que na fase de creche não necessita mais de aquecimento, mas, como eu falei, é um erro, já que eles saem lá da maternidade exigindo ainda alguma fonte de calor. Então, a temperatura de conforto aqui na primeira semana de alojamento da creche é de aproximadamente 30 graus. E aí ela vai baixando à medida que vai saindo na creche. Então, a gente tem facilmente aqui no Piauí temperaturas na madrugada abaixo do que 30, abaixo do que 28. E aí você vai prejudicar o desempenho desses animais pelo frio. Porque o Piauí é quente. Mas a gente tem que estar atento, observar essa temperatura e tentar controlar para dar o máximo de conforto para o animal. Se eu não der a fonte de calor, ele vai produzir? Vai. Mas alguma coisa ele vai estar desviando para tentar manter o aquecimento dele, manter a temperatura dele dentro do normal, e ele, de vez de estar botando isso para a produção de carne, ele vai estar tentando fazer essa manutenção da temperatura. Então, aqui é o modelo da creche suspensa. Isso aqui evita o contato do animal com as fezes, com os dejetos e com umidade, então é ideal para evitar essa ocorrência das diarreias. Aqui é um comedouro semiautomático. Esse comedouro aqui, deixa eu ver aqui se dá para ver na foto. Acho que vocês conseguem observar que bem aqui tem uma mangueira. Essa mangueira permite que o leitão consiga soltar um pouco de água aqui na ração e ele vai dosando, ele vai umedecendo a ração. Isso predispõe a ele consumir mais ração e ele ganha peso em menor tempo. Então, esse comedouro semiautomático é interessante, não só na fase de creche, mas nas fases seguintes também, de crescimento e terminação. E caso você não faça o uso da creche suspensa, da baia suspensa, você utiliza alguma cama para você manter essa temperatura de conforto. A cama ajuda e ela também absorve a umidade e as fezes que vão sendo soltadas no ambiente. Além de um bom manejo de cortina para evitar rajada de vento nessa fase aqui. A fase seguinte é a fase de crescimento. Ela vai aproximadamente dos 20, 25 quilos até aproximadamente 60 quilos de peso vivo, que ele vai estar com a idade aí de entrada de 60 e de saída de 120 dias.
Aqui se utiliza o sistema When to Finish, que é um sistema europeu que você vai fazer o quê? A fase de crescimento e a fase seguinte de terminação na mesma baia. Você não vai trocar de baia. Ele veio lá da creche em outra baia, a baia suspensa, e agora ele vai para essa baia que é de crescimento e ele só vai sair dessa baia aqui agora para o abate. Você só vai adaptar a baia à medida que o animal vai crescendo. No caso, o manejo mais primordial de ser feito aqui é a suspensão do bebedouro para adaptar à altura do animal. Por isso que esse bebedouro aqui ele tem que ser instalado com uma mangueira flexível para você permitir que você eleve esse bebedouro aqui à medida que o animal vai crescendo. E outra coisa que vai ocorrer de mudança é a formulação, o balanceamento da ração. Então você vai alojá-los em baias coletivas, em lotes uniformes, de 10 a 15 por baia, buscando respeitar aquelas mesmas ninhadas que já veio da maternidade, que já veio pela creche, mas se houver grande diferença no tamanho, talvez seja interessante você reagrupar esses animais, porque os animais muito maiores eles vão comer mais do que os animais menores, eles impedem, eles disputam, eles fazem uma hierarquia e não permite que o menor coma à vontade. Então, talvez seja adequado fazer um reagrupamento, uma uniformização do lote. E a literatura cita também que você pode usar também lotes maiores, mas aí fica mais difícil você ter atenção em cada animal e também você vai misturar mais animais de diferentes baias, né? Que a gente não acha interessante isso. Mas você encontra na literatura, por exemplo, citando baias maiores, de 50, 70 animais por baia. Não é interessante que você lave a baia diariamente, você vai umedecer aquele ambiente diariamente, você vai predispor à ocorrência de problemas, principalmente de viroses, que o ambiente fica muito úmido. Então você faz a lavagem com água mesmo apenas uma vez por semana. E diariamente você faz uma limpeza seca com vassoura e pá, retirando os dejetos daquele ambiente. E também fornece a ração adequada à fase. 16% de proteína bruta e 3.400 quilocalorias de energia digestiva. Nessa fase e na fase seguinte, a ração é sempre à vontade, ad libitum. O animal tem que comer o máximo que ele puder. E os comedouros devem ser apropriados à fase, ou seja, ter uma boca para cada 3 leitões. No caso de comedouros automáticos ou semiautomáticos, você pode reduzir o número de bocas porque ela vai repondo a ração automaticamente e acaba que não tem tanta briga, tanta disputa pelo comedouro. E no caso dos comedouros de alvenaria, você tem que respeitar a distância em centímetros, a distância linear, o tamanho linear do comedouro para atender a todos os leitões. E é interessante que faça também um bebedouro do tipo automático, que pode ser chupeta ou pode ser em concha. O chupeta ele é mais barato, mas ele gasta mais água. E o em concha ele é um pouco mais caro, mas ele economiza água, ele gasta menos água. E é recomendado um bebedouro desse para cada 8 leitões. E você deve fazer uma avaliação, que pode ser feita por OPG, do nível de verminose que você tem naquele rebanho. E se for necessário, você faz o controle com a aplicação de vermífugos. Ter muita atenção, que é comum na fase de crescimento e terminação, a ocorrência de sarnas e piolhos. E, caso necessário, quando for o caso, fazer o tratamento. A fase seguinte, a fase de terminação, é a fase que vai dos 60 quilos até o peso de abate. O peso de abate vai depender da região. Então, tem região que abate ele mais leve, até menos do que 100 kg, ali com 90 kg aproximadamente. Mas a média aqui no nosso estado fica aqui em torno de 100 e 110 kg. Estados que têm maior indústria, eles exigem um animal mais pesado. Ele vai abater esse animal aí com 120, 130 kg. Isso vai acontecer aí entre 120 dias e 150 dias. E você faz novamente a adequação da ração para a fase. E à medida que o animal vai crescendo, você vai ajustando bebedouros e comedouros para o tamanho do animal. Observar também na entrada da fase o controle de endo e ectoparasitas. Evitar aquelas lavagens frequentes do piso também, que a gente citou na fase anterior. Buscar formar lotes uniformes
Só que a gente tem que ter atenção a isso, né? Sempre que a gente faz essa mistura, pode ocorrer brigas, e se essas brigas podem causar lesões, essas lesões vão alterar a resistência à doença e reduz o ganho de peso. Então, caso você vá fazer uma uniformização, é interessante que você junte 2 ou 3 lotes de baias diferentes numa terceira baia, porque aí ninguém é o dono daquela baia, ninguém é o líder daquela baia. Vai ter menos disputa para estabelecer a hierarquia. Não que não vá ocorrer, sempre ocorre, mas você pode fazer isso diminuir. Ou mesmo mantém aquele lote sempre, mesmo que ele tenha uma uniformidade um pouco diferente, mantendo a atenção, a quantidade correta de bocas do comedouro e comedouros automáticos ou semiautomáticos, você pode manter aquela baia, mesmo que ela tenha desuniformidade, desde a creche até a terminação, aqueles animais juntos. Mesmo porque quando ocorre uma desuniformização daquele lote, é porque pode estar ocorrendo alguma doença. E quando você faz essa mistura, você transfere a doença para os outros lotes. Quando for fazer essa transferência, buscar os horários mais frescos do dia para diminuir o estresse dos animais. E outra tática, outra estratégia é pulverizar os leitões com uma solução fraca de creolina, porque isso vai enganar o olfato dos animais e eles não vão saber quem é quem ali naquela situação. Isso vai diminuir também a briga nesse momento de transferência. Atentar muito à área física adequada. Quando você reduz muito a área física, que é um trabalho que fez a redução de 0,56 metro quadrado para 0,25 metro quadrado, você reduz o número de visitas ao comedouro, você reduz o tempo de ingestão diária de alimento e você vai ter uma queda no desempenho. O animal nessa situação aqui, ele não consegue nem achar o comedouro. Como é que ele vai se alimentar adequadamente? Como é que ele vai beber água adequadamente? Vai ocorrer constante briga por espaço e você vai ter uma perda, uma queda no desempenho. E aqui é uma baia típica de crescimento e terminação aqui no estado, que você deve observar para ter essas aberturas laterais, para que haja circulação de vento, troca de ar, para o ar não ficar pesado, não ficar insalubre. E aqui vocês sabem, à medida que o animal vai crescendo, ele vai tendo mais dificuldade para trocar calor com o ambiente e nossa temperatura na nossa região é muito quente. Aqui ele já está exigindo uma temperatura mais baixa. Você tem que se preocupar mais em fornecer um ambiente mais fresco do que manter o calor do ambiente. E aqui é não sei se vocês conseguem ver, tem uma corrente pendurada aqui. Isso aqui é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Os animais se distraem brincando com isso aqui e também melhora o desempenho dele. Ele tem uma sensação maior de bem-estar. No caso aqui, ó, o bebedouro já foi elevado, ele já está num tamanho maior e esse bebedouro deve ser suspenso. Aqui é a mesma tática do comedouro semiautomático, onde você fornece aqui, você enche esse tanque. À medida que eles vão comendo, a ração vai caindo automaticamente. E também tem aqui as mangueirinhas para fazer o umedecimento da ração. E isso melhora o desempenho. Ele consome mais e ele engorda mais rápido. Nessa fase aqui de terminação, pode ocorrer uma situação de excesso de gordura. E aí você talvez tenha que fazer uma restrição alimentar que pode ser quantitativa ou qualitativa. Dependendo do mercado, ele exige uma carne mais magra, então você pode fazer um controle aí do consumo da ração, para ver se o animal chega no ponto do abate com mais proporção de carne magra do que com gordura. Então, uma estratégia de restrição alimentar é você fechar o comedouro em um dos turnos do dia, manhã, tarde ou noite, de acordo com a sua sistemática. Dessa fase agora ele é encaminhado para o abate e aí você fez então a criação dos seus suínos. Até logo!